Vamos ver agora bipolos ativos. Vamos começar com ativos independentes e depois os dependentes. Então, o primeiro deles é o gerador de tensão ideal. Tá? Então, ele é um bipolo ativo que gera uma tensão em seus terminais conforme uma função especificada, independentemente do valor da corrente. Então, essa função pode ser, por exemplo, uma senoide, uma onda quadrada, pode ser uma função constante também, mas é independente do valor da corrente. Por conta dessa independência, não há uma relação tensão-corrente, por definição. Tá? Então, não há uma expressão que relaciona tensão e corrente. Aqui nós temos dois símbolos usuais para ele. Esse símbolo aqui a gente costuma utilizar quando o valor da tensão é constante, por exemplo, para pilhas e baterias. Esse aqui é um caso geral que pode ser variante no tempo ou não. Além disso, nós dizemos que essa fonte está desativada quando a tensão nos terminais é zero. Então, note que quando se o E de S aqui é zero, então esse bipolo funciona como um curto-circuito, porque esse potencial vai ser igual a esse, independente do valor da corrente. Esses geradores ideais eles não são factíveis. Tá? Não é possível construir um gerador de tensão ideal. Por quê? É fácil entender isso quando calculamos a potência que esse gerador fornece. Então, vamos considerar essa situação aqui. Eu tenho um gerador de tensão ideal conectado a um resistor de valor R e vamos calcular a potência fornecida por ele. Então, a potência fornecida por esse gerador vai ser a tensão vezes a corrente. Tá? Então, note que eu estou usando aqui notação de gerador para ele. A tensão vai ser o valor especificado, a função dele, e a corrente que passa nesse circuito pode ser calculada através desse resistor. A gente sabe que no resistor em convenção de receptor, a tensão no receptor é a resistência vezes a corrente que passa nele. Tá? Então, a corrente será a tensão no resistor sobre R. Então, como a tensão nesse resistor também é E de S, nós temos essa expressão. Agora, calculando o limite dessa potência, quando essa resistência vai para zero, ou seja, ligamos essa fonte em curto, dá para ver aqui que no limite, o R dividindo embaixo, isso aqui vai dar, a potência vai dar infinita. Tá? Bom, como essa potência é infinita e essa tensão ES é finita, porque é o valor que essa fonte fornece, né? Então, se a potência é infinita e a tensão é finita, então a corrente tem que ser infinita. Tá? Então, isso não vai acontecer nunca. Um modelo muito mais parecido com a realidade é o que nós chamamos de gerador de tensão não ideal. No gerador de tensão ideal, ele é modelado como um gerador de tensão ideal com uma resistência interna em série. Então, tudo isso dentro desse quadro é o nosso gerador não ideal. Tá? E os terminais acessíveis para o resto do circuito são os terminais A e B. Note que meu circuito eu não conecto diretamente nessa fonte ideal. Tá? Eu só tenho acesso a esses dois terminais. Bom, então qual vai ser a relação tensão corrente desse bipolo? Então note que por esse modelo aqui, essa tensão disponível vai ser essa tensão E0 menos a tensão no resistor. Tá? Note que a tensão AB vai ser esse E de S, se eu considerar esses dois terminais, mas caminhando por aqui será esse valor menos esse. Tá? Então, E de S vai ser o valor que nós chamamos de tensão nominal menos a tensão nesse resistor. E a tensão nesse resistor vai ser a resistência interna vezes a corrente que está passando por ele. Okay? Isso aqui especifica uma reta e essa aqui é a curva de tensão corrente desse gerador. Note que existe um valor máximo para a corrente que ele consegue fornecer, com o valor E0 sobre RI, e uma tensão máxima disponível, E0. Essa curva tracejada aqui é o que seria o gerador ideal. Então, o gerador de tensão não ideal, ele não consegue manter a tensão independente do valor da corrente. Fica bem claro aqui. Calcularmos agora a potência desse gerador não ideal quando conectado em curto, nós teremos a potência será a tensão, E0, vezes o valor dessa corrente. Essa corrente a gente consegue calcular a partir desse resistor, porque nós temos a tensão
nos terminais dela. Essa tensão tem que ser E0 também. Note que essa resistência está conectada diretamente nos terminais dessa fonte, então é E0. E a gente sabe que da relação tensão corrente do resistor, quando em convenção de receptor, é E0 é a resistência vezes esse I. Tá? Então a corrente vai ser o E0 dividido pela resistência RI. Então está aqui. E a gente obtém um valor que será agora menor que infinito. Tá? Então, mesmo que essa fonte esteja conectada em curto-circuito, a corrente não vai aumentar muito, porque esse resistor está limitando a corrente máxima do circuito. Vamos ver esse exercício aqui. Então, eu tenho uma fonte de tensão de 10 volts. Isso aqui a gente considera como sendo a tensão nominal. Tá? Foi comprado em uma loja e a sua resistência interna é 3 ohms. Quero determinar a tensão efetiva ES que essa fonte fornece, então nos terminais de saída dessa fonte, quando nós variamos a carga conectada a ela. Então nós temos essa situação. Temos o gerador não ideal, aqui temos a tensão nominal de 10 volts, resistência interna de 3 ohms, e vamos variar o valor dessa carga e vamos ver o que acontece com a tensão disponível ES. Para isso nós vamos calcular a resistência equivalente entre esses dois resistores. Nós teremos a seguinte situação. Teremos aqui o nosso E0. Essa aqui seria a resistência equivalente. Como esses dois resistores estão em série, a resistência equivalente é a soma deles. Veremos isso em mais detalhes ainda nessa aula. A corrente, então, seguindo a mesma convenção adotada, então essa corrente aqui vai ser a tensão nesse resistor. Estou adotando aqui também convenção de receptor. E eu sei que essa tensão no resistor tem que ser a resistência equivalente vezes a corrente. Então a corrente vai ser essa tensão dividida pela resistência. Mas essa tensão é igual à tensão da fonte aqui. Tá? Então a corrente vai ser E0 dividido pela resistência equivalente. Bom, como nós temos agora o valor da corrente e o valor da resistência da carga, a gente consegue calcular a tensão VC. E a tensão VC é igual a ES. Perceba que é a mesma tensão entre os terminais A e B. Tá? Então, o ES vai ser igual a VC. E, utilizando a relação tensão-corrente desse resistor em convenção de receptor, teremos RC vezes o valor da corrente que a gente já calculou. Então, aqui eu fiz uma tabela variando o valor do RC, tá? Com o valor da tensão disponível. A gente pode ver que para resistência de carga infinita, basicamente isso aqui em circuito aberto, você tira essa carga, a tensão será de fato igual ao valor nominal. Então, E0 vai ser igual a ES. A partir do momento que você coloca uma resistência de valor finito aqui, vai começar a percorrer uma corrente nesse circuito e essa tensão disponível vai começar a cair, certo? Então, note que se eu colocar 1 megaohm, eu tenho quase a tensão nominal, 9,99. Se eu cair para a resistência de carga de 100 ohms, a tensão disponível cai já para 9,7. Ele não atinge 10 volts. Tá vendo? E aí ela cai para zero quando a resistência da carga é zero. Então, quando eu colocar em curto-circuito, a tensão disponível vai para zero. E aqui é o valor da corrente. A corrente vai aumentando até um limite de 3,33 ampere. Isso aqui é bastante utilizado quando nós vamos resolver, estamos no laboratório. Se você, por exemplo, está usando uma fonte e você tem o seu circuito, e no momento de ligar a fonte, a tensão disponível cai para zero, um valor muito baixo, tem alguma chance do seu circuito ter alguma coisa em curto. Tá? Pode ser a situação em que, de fato, o seu circuito consome mais corrente que essa fonte consegue suprir, mas, em geral, pode ter alguma coisa em curto-circuito, você deve desligar rapidamente a sua fonte e verificar. Vamos resolver aqui o exemplo 2. Então, nós temos a bateria de um veículo que está arriada e deve ser recarregada. Nós sabemos que a resistência interna dessas baterias é RI 50 miliohms. A tensão da bateria arriada é 4 volts. E a tensão da bateria auxiliar é 12 volts. Nós queremos determinar a corrente elétrica que passa pelos cabos do início da recarga e quando a tensão na bateria arriada atingir 11 volts. E podemos desprezar a resistência dos cabos. Tá? Então, na situação, nós temos o seguinte. Nós temos uma fonte aqui, que vale 12 volts. Ela tem uma resistência interna de 0,05 ohm.
E essa bateria deve ser conectada a uma bateria arriada, que também tem a mesma resistência interna. E a tensão nela eu vou chamar de E. Tá? Então, nós vamos conectar essas duas baterias utilizando cabos. Tá? Então, vamos resolver esse circuito. Então, vou começar marcando aqui a tensão nessa fonte. Aqui eu vou usar a tensão desse terminal para esse. Então, isso aqui vai ser também 12 volts, porque é a tensão aqui nessa bateria. Eu vou considerar essa tensão nesse resistor, vou chamar de V1. Essa tensão aqui de V2. E essa tensão aqui E na bateria arriada. Tá? Então, eu vou escolher um sentido de referência para a corrente aqui, circulando no sentido horário. Tá? Então, ela vai subir por ali, descer por aqui e retornar. Bom, então, perceba nesse exemplo que a tensão desse terminal em relação a esse, olhando aqui por essa fonte, deve ser 12. Tá? Então, essa tensão aqui é 12 volts, mas observando por esse lado do circuito, a tensão, quando eu caminho daqui até aqui por esse caminho, nós teremos E mais V2 mais V1. Tá? E isso deve ser 12 porque é o resultado que nós obtivemos olhando por esse lado do circuito. Nós temos dois resistores, os dois estão em convenção de receptor, então nós podemos reescrever isso da seguinte forma: 12 é E mais 0,05 vezes o valor dessa corrente, mais 0,05 o valor dessa corrente. São as duas tensões nessas resistências que são iguais. Tá? Então, isolando a corrente, nós teremos 12 menos E dividido por 0,1. Bom, então esse é o valor da corrente que circula nesse circuito aqui. Então, quando E é 4 volts, tá? Então no início da recarga, substituindo aqui, nós teremos I igual a 80 amperes. Tá? E quando a tensão atinge 11 volts, que é no fim aqui da recarga, o valor dessa corrente será 10 amperes. Então note que essas correntes são bastante altas, por isso que esses cabos para recarregar baterias são bastante grossos. Agora perceba que essa fonte aqui está recebendo potência. Tá? Vamos calcular a potência nela. Então, a potência será o produto da tensão nela, que é E, vezes a corrente. Então, considerando, por exemplo, que o estado inicial, teremos 4 volts vezes 80 amperes. Isso dá 320 watts. Então, note que nós temos convenção de receptor aqui. Estamos usando convenção de receptor nessa fonte e obtivemos uma potência positiva. Então, potência positiva em convenção de receptor indica recebimento de potência. Então, recebe potência. Tá? Então, essa fonte aqui está absorvendo potência. Essa fonte está fornecendo para o resto. Os resistores sempre absorvem potência e essa fonte aqui também está absorvendo porque ela está sendo carregada. Bom, outro tipo de gerador ideal é o gerador de corrente. Tá? Então temos também um gerador de corrente. Então ele é um bipolo ativo que vai fornecer uma corrente passando por ele com um valor especificado por uma função temporal, independentemente da tensão que estiver entre seus terminais. Okay? Esses são os dois símbolos usuais que a gente dá para fontes de corrente. E quando essa fonte de corrente, essa corrente aqui é zero, nós falamos que essa fonte está desativada. E quando essa corrente é zero, não passa a corrente. Então, os terminais A e B funcionam como um circuito aberto. Tá? Então, essa fonte funciona como circuito aberto quando estiver desativada. Esse gerador também, por definição, não tem relação tensão-corrente, porque a corrente é independente do valor da tensão.
Geradores de corrente também não são factíveis, pelo mesmo motivo da fonte de tensão. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho uma fonte de corrente conectada a uma resistência. Vamos calcular a potência fornecida por ela. A potência será tensão nessas terminais vezes a corrente. Tá? E a tensão a gente obtém a partir desse resistor. A gente note que essa corrente IS vai passar por aqui. E utilizando a relação corrente-tensão do resistor, a gente sabe que a tensão nele é a resistência vezes o valor dessa corrente. Então, essa tensão vai ser resistência vezes corrente, ficar R e S ao quadrado. Quando essa resistência vai para infinito, quer dizer, isso aqui ficar em circuito aberto, essa potência vai para infinito. Então, quando a fonte corrente ideal está desconectada, ela está fornecendo potência infinita. E que não é realista isso. O modelo mais realista é o que a gente chama de gerador de corrente não ideal. No gerador de corrente não ideal, internamente a gente modela como um gerador de corrente ideal em paralelo com uma resistência interna. E esses são os dois terminais disponíveis para o resto do circuito. Então, observando esse circuito, dá para ver que a corrente disponível para o resto será o valor dessa corrente, chega por aqui, menos a que passa pelo resistor. Tá? Então, IS vai ser a corrente nominal, menos a corrente que passa nesse resistor interno. E a corrente que passa no resistor interno é V sobre RI, que é a relação tensão-corrente desse resistor. Então, isso aqui também especifica uma reta no plano SV e tem esse comportamento. Aqui seria o comportamento do gerador de corrente ideal. Então, a corrente seria independente do valor da tensão. Mas no gerador não ideal, dá para ver que a corrente está relacionada à tensão nos terminais. Tem um valor de tensão máxima quando a corrente é zero e uma corrente máxima quando a tensão nos terminais é zero. Podemos agora calcular a potência fornecida por essa fonte quando o circuito é aberto. Então a potência será o valor da corrente vezes a tensão no gerador. E essa tensão V nessa situação é igual à tensão no resistor. Note que eles estão compartilhando os mesmos terminais. Então, essa tensão eu posso calcular a partir da tensão no resistor, e a tensão no resistor é V igual a RI na convenção de receptor. Agora, nessa situação, perceba que a corrente zero que sai do gerador só pode passar pelo resistor, porque aqui eu tenho um circuito aberto. Então, eu sei que IR tem que ser igual a I0. Tá? Então, eu substituo esse valor de V aqui e chego na expressão RI I0 ao quadrado. Esse valor agora é menor que infinito. Vamos resolver esse exemplo aqui que é análogo ao que a gente fez para gerador de tensão. Então eu comprei uma fonte com o valor nominal de corrente 1 A e resistência interna 3 kΩ. Eu quero saber o valor da corrente efetiva disponível quando eu vario a carga. Então eu tenho essa situação. Eu tenho um gerador não ideal de valor nominal 1 A, resistência interna de 3 kΩ e eu conecto uma carga. Esse exercício aqui a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai calcular a resistência equivalente desses dois resistores RI e RC. E como esses dois resistores estão em paralelo, a expressão é essa. Nós voltaremos a esse assunto ainda nessa aula. Bom, agora perceba que se eu determinar a tensão nesse resistor equivalente, ele tem que ser igual à tensão na fonte. Então, essa tensão tem que ser igual a essa. Então, essa tensão na fonte vai ser igual à tensão na carga. Tá? Então, se eu achar essa tensão, eu posso falar que essa tensão é igual à tensão na carga, a tensão disponível nos terminais. Tá? Bom, então, essa tensão aqui, como isso aqui é um resistor, a tensão vai ser a resistência vezes o valor dessa corrente, porque essa corrente está subindo por aqui e vai descer. Então, está em convenção de receptor. Tá? Então, a tensão na carga vai ser a resistência equivalente vezes essa corrente, I0. Então, vai dar essa expressão. Bom, como eu sei o valor dessa tensão agora nessa carga, eu consigo calcular o valor da corrente. É só usar a relação corrente-tensão no resistor. E aqui também eu estou usando convenção de receptor. Então, a corrente será a tensão dividida pela resistência.
Então, substituindo essa expressão aqui, eu chego nesse resultado. Eu montei novamente uma tabela comparativa, variando a resistência da carga e o valor da corrente disponível. Então, perceba que quando a carga é infinita, a corrente é zero, certo? Porque o circuito está em aberto. Mas, se a resistência for muito grande, esse RC for grande, note que o valor da corrente não é igual, não chega próximo ao valor da corrente nominal, certo? Ele só vai atingir o valor nominal quando essa resistência for muito pequena, certo? Quando tiver 1 ohm, eu já estou bem próximo de 1 ampere. Então, note que o valor da corrente disponível pela fonte é função da tensão nos terminais. Tá? Quando eu mudo a carga, muda o valor da tensão e, por consequência, muda quanto eu tenho de corrente disponível. Vamos agora ver os bipolos ativos dependentes. Esses bipolos, chamados dependentes, controlados ou vinculados, são bipolos ativos em que o sinal gerado, tensão ou corrente, ele é controlado pela tensão ocorrente em algum outro ponto do nosso circuito. Tá? Esse tipo de bipolo é utilizado para modelar componentes mais complexos, como transistores, amplificadores operacionais, etc. Nós temos duas fontes de tensão dependentes, tá? Uma controlada por tensão e uma controlada por corrente, e temos também duas fontes controladas de corrente. Então vamos começar pela fonte de tensão dependente. Então esse é o símbolo dela, tá? Então é um quadrado aqui, e note que o valor da tensão fornecida por essa fonte é uma constante de proporcionalidade, aqui μ, vezes uma tensão de controle Vc. Tá? Então, e essa tensão de controle estará em algum outro ponto do seu circuito. Por exemplo, aqui tem um bipolo genérico em algum lugar remoto do circuito. A tensão que aparecer nesse bipolo aqui será utilizado para gerar a tensão aqui. Então, eu pego essa tensão, multiplico por esse constante de proporcionalidade, e essa vai ser a tensão fornecida por essa fonte. Aqui eu também tenho uma fonte de tensão, só que agora ela é controlada por corrente, pela corrente IC. Tá? Então, em algum outro local do seu circuito vai haver um bipolo, e o valor da corrente que percorre esse bipolo será utilizado para gerar a tensão aqui, utilizando outro constante de proporcionalidade, no caso aqui R. As fontes de corrente, também esse aqui é o símbolo, também é quadrado aqui, mas com uma seta aqui indicando corrente. Também o valor da corrente dessa fonte aqui é controlado por uma tensão de controle Vc. Então ela é uma constante de proporcionalidade vezes uma tensão de controle em algum local remoto do seu circuito. E também temos fontes de corrente controlada por corrente. Então aqui também é controlada agora por uma corrente. Tá? Então o valor da corrente num bipolo em algum local do seu circuito vai controlar o valor dessa fonte. Então temos 4 possibilidades. Uma fonte de tensão controlada por tensão, uma fonte de tensão controlada por corrente, aqui uma fonte de corrente controlada por tensão e aqui uma fonte de corrente controlada por corrente também. Vamos agora resolver esse exemplo. Então nós devemos determinar o valor dessa corrente aqui que passa pelo resistor de 3 ohms. Bom, mas para eu determinar o valor dessa corrente, eu preciso saber o valor da tensão nessa fonte controlada aqui. Tá? O problema é que essa fonte ela é controlada pelo valor Vc. Então, é 2 vezes o valor da tensão Vc. E a tensão Vc é a tensão sobre esse resistor. Então, nós precisamos primeiro determinar o valor dessa tensão, depois passamos para essa parte do circuito. Bom, começando por esse lado aqui, pelo lado esquerdo, note que a tensão que vai aparecer nesse resistor é exatamente a tensão dessa fonte. Por quê? Porque esse terminal dessa fonte está conectado a esse terminal desse resistor, e esse terminal dessa fonte está conectado a esse terminal aqui desse resistor. Ou seja, essa tensão aqui que vale 5, também vale 5 aqui. Então, Vc é igual a 5 volts. Tá? Então, resolvemos a primeira parte do exercício. Agora, tendo o valor de Vc, nós podemos calcular o valor da tensão dessa fonte. Então, vai ser 2 vezes o valor aqui de 5. Então, teremos 10 volts aqui. Então, essa fonte vale 10. Tá? E agora, da mesma forma, esse terminal desse resistor está conectado a esse terminal dessa fonte. Esse terminal desse resistor está conectado a esse terminal dessa fonte. Então, se essa tensão aqui é 10 volts, a tensão nesse resistor aqui também é 10 volts. Tá?
E agora nós podemos, por exemplo, aplicar a lei de Ohm aqui nesse resistor para determinar o valor da corrente. Tá? Então, a corrente nesse resistor aqui, eu vou aproveitar o mesmo sentido aqui da corrente I. Tá? Então, teremos 10 volts é igual a 3 vezes o valor de I. Tá? Então, basta agora isolar o valor de I. O I será 10 dividido por 3, que dá 3,33 amperes. Nesse exemplo aqui, nós devemos determinar o valor da tensão no resistor de 3 ohms. Então, a incógnita é a tensão aqui. Nós temos agora duas fontes de corrente que são controladas. Uma é controlada por VC, a tensão nesse resistor, e a outra é controlada por IC, o valor dessa corrente aqui no sentido anti-horário. Tá? Então, para começar esse exercício, vamos primeiro determinar IC e VC, e aí passamos para a segunda parte. Bom, notando aqui que essa fonte é de 2 amperes, né? Então nós temos 2 amperes aqui circulando no sentido horário, então teremos 2 descendo por esse resistor. Tá? Então, aplicando a lei de Ohm nesse resistor, utilizando convenção de receptor, teremos VC igual a RI, que vai ser 10 vezes 2, que vai dar 20 volts. Então, nós sabemos aqui, nós temos 20 volts de VC. Tá? Além disso, perceba que o valor da corrente IC será menos 2 amperes. Por quê? Porque nós sabemos que a corrente aqui nessa fonte está circulando no sentido horário. Se a minha indicação aqui de referência é aqui no sentido anti-horário, então essa corrente precisa ser menos 2 amperes. Tá? Então, muito cuidado com esse sinal. Tá? Não pode ser 2, porque 2 é no sentido horário. Como isso aqui está indicado no sentido anti-horário, tem que ser menos 2. Bom, então nós sabemos também que IC tem que ser menos 2. Agora nós podemos passar para a segunda parte aqui do circuito. Então, nós sabemos que essa corrente subindo aqui será 3 vezes 20, que vai dar 60 amperes. E a corrente que está saindo aqui dessa fonte, aqui, para esse lado aqui para a esquerda, será 10 vezes menos 2, que será menos 20 amperes. Então, perceba que, na realidade, está descendo 20 amperes por essa fonte. Mas eu vou continuar utilizando aqui a corrente nesse sentido que é indicado e vou apenas utilizar o valor negativo de corrente, não tem problema nenhum. Agora, se nós soubermos o valor da corrente que está descendo aqui, nós podemos resolver o exercício, porque basta agora aplicar uma lei de Ohm aqui nesse resistor. Bom, então como que nós vamos determinar o valor da corrente que desce? Aqui nós vamos considerar um problema como se fosse de encanamento, tá? De água. Então nós temos 60 amperes entrando aqui, temos entrando menos 20, e tudo que entra tem que sair. Tá? Então o valor de I será, o I é o que está saindo, então o que está entrando 60, e está entrando também menos 20, mais menos 20. Então isso aqui vai dar 40 amperes. Tá? Então está descendo aqui 40 amperes de corrente. Então basta agora aplicar a lei de Ohm nesse resistor. Então V será 3, que é o valor da resistência, vezes a corrente, que vai dar 60 menos 20. Então vai dar 40, então teremos 120 volts.